Boa noite. Boa noite. Amém. Muito bom estar aqui com vocês, porque eu particularmente tenho uma paixão muito grande pelo Espírito Santo. E eu tenho vivido momentos especiais com Ele, no meu quarto de guerra, nas madrugadas. E há um tempo atrás, eu vinha pedindo ao Espírito Santo para que Ele me acordasse de madrugada, para que nas madrugadas eu pudesse encontrá-lo. Eu tinha muita dificuldade. E as pessoas falavam que acordavam de madrugada para orar. E eu falava, Espírito Santo, eu quero isso. Mas vinha aquele sono que me pegava e me levava para aquela cama quentinha que te abraça. E eu não conseguia. Mas eu mergulhei nesse pedido, nesse desejo do meu coração. E de um tempo para cá, depois de um jejum de 21 dias, dado pela igreja, o Espírito Santo começou a me despertar. E desde o início do ano, eu tenho vivido momentos e experiências com o Espírito Santo nas madrugadas. E tem sido algo assim sobrenatural. E aqui eu não vim falar de mim, mas eu vim falar para você o quanto é possível você encontrar com a pessoa do Espírito Santo. E por que nas madrugadas a coisa fica numa sensibilidade maior? Talvez pelo próprio silêncio da madrugada. A gente tem estudado com a pastora Conceição sobre esses poder de cada horário, especificamente poder das 3 horas da manhã, das 6 horas da manhã. A gente tem algumas pessoas aqui a gente tem vivido isso. Mas eu quis fazer essa introdução porque hoje nós vamos falar sobre uma característica do Espírito Santo. E nós estamos estudando algumas delas, né? Então nós já passamos por momentos memoráveis, já falamos do óleo, já falamos da pomba, de como o Espírito Santo se manifesta e se manifestou ao longo da história dele. E é importante que nós entendamos que a pessoa do Espírito Santo, ela faz parte de uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E uma das coisas que eu tive muita dificuldade na minha conversão, porque eu vim de uma seita que, quando eu era mais jovem, que não acreditava nesse poder, ou não via o Espírito Santo, não vê o Espírito Santo como uma pessoa. Então, na minha conversão, eu não conseguia visualizar esse Espírito Santo. E uma vez uma irmã disse assim, num estudo bíblico, ela falou assim: eu tinha dificuldade para entender a trindade como pessoas diferentes, sendo eles a mesma pessoa, o mesmo poder da divindade. E um dia essa irmã falou assim: a trindade é como a água. Ela se manifesta no estado líquido, gasoso e sólido. São 3 manifestações diferentes, mas todas são água. E foi ali que a cortina caiu. E eu comecei a estudar sobre as manifestações do Deus Todo-Poderoso Jeová, que se manifesta, como nós lemos no Antigo Testamento. E aí a manifestação de Jesus carne, que vem com o seu poder evangelizar e mostrar e trazer o reino dos céus à terra. E então, quando ele vai, ele promete a mim e a você: eis que vos deixarei o Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito Santo, ele, durante a igreja contemporânea, ele foi e muitas vezes tem sido negligenciado. Como que a gente negligencia o Espírito Santo? Deixando de se relacionar com o poder, com a pessoa dele.
E é por isso que muitas vezes a gente não conhece a manifestação do Espírito Santo através das suas ferramentas de poder. E uma delas nós vamos aprender hoje, que é a manifestação do fogo. Para quem me conhece mais intimamente, sabe que eu adoro essa manifestação, né? Porque eu acredito que o poder do fogo do Espírito Santo é um poder que consome, mas não destrói. Existem duas manifestações de fogo. A gente entende o fogo eterno, o fogo do enxofre, o fogo que destrói, o fogo que vai destruir todo o mal. Mas a manifestação do fogo do Espírito Santo é aquela da sarça ardente, que manifestava o poder, mas não queimou. Mostrou o poder do que ele pode fazer, de consumir, de transformar, de fazer diferente. E nós vamos falar sobre isso. E eu quero que você feche seus olhos nesse momento, para que a terra do teu coração e do teu espírito se abra para receber essa manifestação essa noite. Espírito Santo, estamos aqui diante da tua presença, porque queremos conhecer mais e mais de ti. Entroniza o teu poder e a tua presença em nós. Manifesta da tua graça no nosso espírito, para que nós possamos sair daqui, possamos viver aqui a tua maravilhosa e amada presença nessa noite. Ninguém aqui sairá ou deixará de sentir a tua presença, porque hoje o Senhor veio se apresentar, se fazer conhecer. Não sou eu, é o Senhor quem fala nesse momento. Manifesta o teu poder no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? O fogo do Espírito Santo, ele gera uma unção e um poder contra todas as potestades do mal. Por que é importante nós entendermos que nós precisamos receber o fogo do Espírito? Porque é isso que, quando manifestado em mim e você, no nosso espírito, ele pode quebrar cadeias do mal na nossa vida e aonde quer que nós passemos. É por isso que a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo, e a gente vai entender por quê. O fogo é um dos elementos mais poderosos da criação. E quando você vai estudar como uma metafísica o fogo, você entende o poder que ele tem sobre todas as manifestações físicas e químicas da natureza. Por isso não é surpresa que Deus tenha escolhido o fogo como um dos símbolos mais fortes da atuação do Espírito Santo. E olha que coisa tremenda. A manifestação de Jesus Cristo, Jesus carne, ele vem, ele vive durante 30 anos, dos 30 aos 33, ele proclama o Evangelho, e ao ir embora, ele deixa o poder do Espírito Santo até que ele volte. Portanto, o mesmo Espírito que pairou sobre a face das águas, sobre a terra em meio ao caos, é o mesmo Espírito que norteia a igreja de Cristo e que quer se manifestar através dos seus filhos com poder, prodígios e milagres, com poder e força, com transformação. Eu quero dizer para vocês que uma das coisas, eu estava orando ali, e uma das coisas que tocou o meu coração é que o Espírito Santo, através do seu fogo,
ele vem dissipar toda a frieza de uma igreja muitas vezes que vem para a casa do Pai para receber, e é legítimo, para ouvir uma palavra, e é legítimo, para pedir, e é legítimo, como disse o pastor Jean. Ele nos abençoa porque Ele nos ama, o Pai nos ama. Mas o Espírito Santo quer muito mais que isso. Ele quer que você o conheça na intimidade do seu poder e do seu amor. Porque quando você tem um encontro com Ele, você definitivamente nunca mais é a mesma pessoa. Sua oração é diferente, o seu choro é diferente. A sua fé é diferente. Enquanto eu estava ali orando, o Espírito Santo falou: eu quero manifestar o meu fogo na frieza do corpo de Cristo. Porque às vezes, meus irmãos, nós como líderes, os pastores, os bispos, os diáconos, os líderes, a gente age tão no automático. A gente sobe no altar de Deus para pegar uma palavra. A gente ministra alguma coisa. A gente vai ministrar na vida de alguém. A gente fala com poder e graça porque a gente conhece a palavra. A gente já teve experiências, revisão de vidas, ministrações. Mas o automático mata a essência. A frieza mata o poder. E uma igreja viva é uma igreja que se rende a isso. É uma igreja que chega aqui, e eu digo igreja, eu e você, eu também. Muitas vezes eu adentrei aquela porta fria, cansada, sem esperança. Quantas vezes você entra e sai, nós entramos e saímos da casa do Senhor no automático. E avivamento não é isso. Avivamento é quando eu encho meu coração da expectativa desse fogo que arde, que acende. E não é um dia e outro, não é somente numa terça-feira num culto da fé. Porque se você vier com a labareda de fogo do Espírito Santo, incendiar esse lugar, e se eu vier com a mesma labareda, e se o pastor vier com a mesma labareda, esse lugar, não importa quantas pessoas, vai incendiar, vai queimar. Como você sai de casa para vir para a casa do Pai? Você precisa chamar o fogo desse Espírito. Porque é Ele quem vai abrir os canais do teu espírito para se conectar com Ele. Não é somente sobre a alma. Porque uma alma ferida é uma alma que fecha os canais de abertura. A palavra de Deus diz que a tua carne é fraca, a minha carne é fraca. Às vezes a gente não consegue dizer não para um pão. Às vezes a gente não consegue dizer não para um doce. Porque a comida muitas vezes é o nosso Senhor. O nosso rei estômago muitas vezes manda mais do que o nosso espírito. Por isso que jejum é tão importante. Para a gente matar a carne e fazer crescer o espírito. Mas se você não tem um relacionamento, se você não convida, se você não chama o Espírito Santo, você vai entrar e vai sair na frieza da tua alma, na frieza do teu espírito. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, para a igreja contemporânea é a estreia do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo já tinha se manifestado. E quando você vai ler o Antigo Testamento, você vai ver a manifestação do Espírito Santo. Só que ele não era revelado como o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Mas esse Espírito Santo, pessoa,
que firma uma igreja de poder. É esse Espírito Santo, no nome santo de Jesus Cristo, que vai dizer assim: ei, você, igreja, cheio de mim, o Espírito Santo fala. É sobre esse poder de fogo que o inferno não prevalece. Mas não existe poder na frieza. Não existe poder onde não há fogo que consome. Fogo que restaura. Fogo que fortalece, fogo que ilumina. Eu preciso ser cheia do fogo do Espírito Santo. E olha o que diz em Atos 2. Diz assim: a vinda do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Fala assim, um som. Como de um vento muito forte. Um vento muito forte significa o quê, gente? Não dá uma sensação de poder? Um vento forte que arrasta tudo. E encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo. Diz assim, línguas de fogo. Que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Pode seguir. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Fala, cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito permitia que se expressasse. Só até o 4. Nesse momento, o poder da igreja de Cristo nasce. A igreja já tinha sido estabelecida, mas o poder da igreja nasce com o batismo do fogo do Espírito Santo. Aquelas pessoas já haviam sido batizadas na água. Mas a grande manifestação do Espírito Santo ainda não havia acontecido para uma igreja. E quando aquelas pessoas saíram daquela casa e começaram a falar em outras línguas, em línguas estrangeiras, qual foi a manifestação que estava acontecendo? As pessoas que estavam ali eram de outras cidades, eram de outras nações, eram de outras culturas. E eles ficaram maravilhados porque eles falaram assim: mas esse homem, esse pescador, essa mulher, esse iletrado, como é que ele está falando a minha língua? Nunca nem fez um cursinho de inglês, de francês, de espanhol, como é que está falando a minha língua? E aquelas pessoas não estavam somente falando a língua, mas eles estavam revelando algo pessoal para cada um. O fogo do Espírito é aquele que revela. Uma das coisas que as pessoas mais buscam é o quê? Revelação, né? Quantas pessoas vão atrás, muitas vezes, né, de revelação, de uma pessoa que vai revelar. O ser humano tem a necessidade de saber o amanhã. As pessoas têm curiosidade, têm essa ansiedade de saber o que vai acontecer comigo. Eu quero dizer uma coisa para você. O fogo do Espírito Santo revela para você. Se você estiver cheio do fogo do Espírito Santo, se você buscar essa presença que queima, se você buscar essa presença que consome, Ele vai te revelar aquilo que você tem buscado. Deus escolheu o fogo porque o fogo revela algo sobre o Espírito Santo que trabalha na nossa vida. Lá no livro de Mateus, no capítulo 3, no versículo 11, fala que Jesus batizaria o povo com o Espírito Santo e com o fogo. A palavra batismo significa imersão.
mergulho completo. Não é, como diz aqui, não é um respingo espiritual, não é uma experiência superficial, é um mergulhar. Batizar tem um simbolismo. Eu mergulho uma velha pessoa e renasço uma nova pessoa. E o fogo do Espírito me transforma. Eu costumo dizer para as pessoas que o conhecimento, ele liberta. Não é? Quando você conhece alguma coisa, aquilo fala, caramba, então é por isso que eu faço isso. Quando você está numa terapia, que você... Por que eu faço isso? Ah, porque a minha mãe, porque meu pai... Isso te liberta. O conhecimento fala, não sabia disso. Mas o que vai transformar a tua vida? Conhecer vai transformar a tua vida? Não. O que vai transformar a tua vida é a ação. É o quanto você vai se movimentar para mudar aquilo que precisa ser mudado. E o que é o fogo do Espírito Santo? O fogo do Espírito Santo é esse poder, é essa transformação que precisa acontecer em mim e você. É você manifestar uma palavra profética. É você não ter medo. É você se encher de um espírito de coragem. O apóstolo Paulo disse para o seu amado discípulo Timóteo: Ei, Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo. E aí, quando o apóstolo Paulo fala isso, ele fala de um espírito que nos paralisa. Ele não está falando de uma emoção. Existe o medo, que é uma emoção que nos protege. Se você tem medo de morrer, você não vai se debruçar na janela, que você sabe, você vai cair, você pode morrer. Agora, o medo que te paralisa é um espírito. E o que o apóstolo Paulo fala? Ei, Deus nos deu espírito de coragem. Algumas versões falam intrepidez, acima da coragem. E o que estabelece isso? É o fogo do Espírito. É o fogo. É aquilo que te dá força. É aquilo que você precisa buscar. Talvez você esteja dizendo assim: ai, mas eu sou calma, eu sou tranquila. Eu, Alessandra, sou sanguínea. Então, as pessoas falam assim: ah, você é assim porque você é sanguínea. Não tem a ver com um perfil de personalidade meu ou seu. Você pode ser fleumático, melancólico, o que for. O fogo se manifesta onde ele é buscado, onde ele é bem-vindo. E se você buscar, você vai encontrar. A palavra de Deus fala que os filhos das trevas são mais ousados do que os filhos da luz. E eu confesso a vocês que eu tenho muita vergonha quando eu leio essa palavra. Porque a gente vê muitas vezes nas ruas, nas encruzilhadas, pessoas fazendo tantas coisas para outros deuses. E eles buscam com tanto afinco aquilo que eles acreditam. E a gente, com o poder máximo, negligenciamos. E aí a gente tem medo porque a gente fala assim: ai, tem um trabalho, tem não sei o quê. Fulano jogou uma palavra de maldição. Ei, meu irmão, se você está com o fogo do Espírito Santo, você queima na autoridade do nome de Jesus. Porque aquilo não te consome. Bate e volta. O fogo transforma. O fogo, ele tem um efeito de transformação. É por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, escreve lá na carta aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 3. Bota lá, por favor, versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra, ela mata, mas o Espírito vivifica. 7.
O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. 8. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? O Espírito Santo é um ministério que habita em mim e em você. E ele é muito maior do que o ministério de crescimento emocional, ministério do Kids, ministério de intercessão, ministério de... Porque ele é o ministério que habita em todos esses, em todos os dons, em todas as manifestações que ele entrega para mim e para você. Esse espírito é um espírito, esse fogo é um fogo transformador. A pessoa que vive mergulhada no espírito, ela começa a perceber mudanças profundas acontecendo dentro dela. Gente, é muito forte. Eu desejo do fundo do meu coração e do fundo do meu espírito que vocês possam viver tempos de fogo, tempos de intimidade, tempos de mergulhar com a pessoa do Espírito Santo. Se a igreja de Cristo estivesse mergulhada no poder desse fogo, os bairros do Rio de Janeiro já estariam transformados. Dia desses a gente estava no discipulado e nós estávamos falando sobre isso. O Rio de Janeiro é dado como talvez o estado mais violento. E você sabia que é o estado onde mais tem igrejas evangélicas no Brasil? Qual a diferença que a igreja tem feito nesse estado? Porque se essa igreja estivesse reunida e línguas de fogo descessem, porque aquelas pessoas estavam sentadas pedindo, orando, clamando pela presença de Deus, e ali eles conheceram esse poder do Espírito Santo. Porque eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, solicitando. Meu irmão, os filhos das trevas invocam outros deuses. Imagina você e eu invocar o Espírito Santo de Deus, a presença dele. Imagina você ser como um profeta Elias, que no meio dos seus medos e das suas lutas e das suas enfermidades da alma, ele no meio de um monte de gente, um cara que tinha seus medos, e medos que paralisavam, ele não. Eu conheço a manifestação do fogo de Deus, que para ele nem era a manifestação do Espírito Santo como para a gente é. A igreja de Cristo é privilegiada por conhecer essa característica e esse poder. O fogo, ele não negocia com a impureza. Ele consome aquilo que não pertence ao propósito de Deus. O fogo ilumina. Ele traz luz àquilo que precisa. O fogo tem um efeito de iluminação. Jesus declarou em João, capítulo 8, versículo 12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E João escreve em sua primeira carta que se nós andarmos na luz, ele está na luz. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica. O fogo do Espírito traz luz para as áreas da vida que estavam escondidas na escuridão. Eu oro pela minha família. E esse mês de fevereiro foi um mês muito desafiador para mim, em relação à minha saúde. Fiz 2 cirurgias, para a glória de Deus, deu tudo certo, ok. Mas eu entendi completamente todo o processo que eu vivi esse tempo. Porque foi um tempo que eu busquei esse fogo do Espírito para que ele me revelasse por que todas aquelas coisas. E muito mais, não foi um porquê para falar, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Não. Mas foi no sentido de eu dizer para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer me usar nesse momento?
E no hospital, Deus me deu tantas oportunidades de conhecer, de ministrar, de orar por tantas pessoas que cuidaram de mim. Durante essa trajetória, o Senhor colocou profissionais maravilhosos na minha vida. E que eu pude levar o impacto da palavra de Deus. E eu pude levar para essas pessoas, para os médicos, o que é viver com Jesus, o que é ter fé. Porque a dor, quando você busca esse fogo do Espírito, ela te leva para um caminho de transformação. De entender muitas vezes que o propósito é te forjar. Porque muitas vezes você só tem um encontro com essa manifestação do Espírito Santo quando você vai para o deserto. Porque na festa, nas coisas boas, na mesa farta, você não busca. Jesus foi levado pelo Espírito Santo a ser forjado no seu espírito, para que ele começasse o evangelho com poder. E ele só começa a manifestar milagres e prodígios depois de um deserto com o Espírito Santo. Mas eu quero te dizer, meu irmão, em todo deserto, ele está ali grudadinho com você. E muitos desertos é o próprio Espírito Santo quem te leva. Talvez você hoje esteja passando por um deserto. Talvez você hoje esteja pensando que nesse deserto você está sozinho. E eu quero te dizer, existe uma coluna de fogo te seguindo nas suas noites de choro. E existe uma sombra que te protege de um fogo que não te consome, que não te destrói. E essa coluna de fogo que te livra do escorpião, da cobra, é o Espírito Santo que está com você caminhando nesse deserto. E Ele quer que você simplesmente o conheça. Não precisa nem reconhecê-lo, porque Ele sabe quem Ele é. Ele só quer que você o conheça, para que você possa viver e manifestar através da sua vida, do seu comportamento, o poder que Ele quer ministrar sobre a sua vida. Você está com um problema no seu casamento, no seu relacionamento? Pega a tua labareda de fogo do Espírito Santo e vai lá com toda a autoridade do nome de Jesus quebrar aquela resistência que quer te resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O fogo, ele aquece o coração. Ele traz para a tua frieza, para a tua distância. Você pode dizer assim: ai, mas eu confesso Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu oro todas as noites, eu oro todo dia, eu consagro a minha vida aos pés de Jesus. Eu quero dizer, maravilha! Mas o Espírito Santo está ali do teu lado, falando: oi, bom dia! E você e eu, muitas vezes, não nos relacionamos com Ele. E saímos de casa sem esse poder. E aí, uma vez uma amiga, quando eu me converti, eu era de uma outra igreja, aí uma amiga falou assim: ai, sabe qual é meu sonho? Meu sonho é passar por uma pessoa assim, de outra religião, assim, sabe? E a pessoa sentir a presença de Jesus na minha vida e a pessoa ficar incomodada. E aí, um dia a gente morava num bairro que tinham muitas casas, né? Dessa religião, dessa seita. E aí ela disse que passou na passarela e umas pessoas todas indumentadas, né, passaram por ela e as pessoas ficaram incomodadas. E ela chegou na igreja naquele dia e aquela menina pulava e ela gritava: eu sou cheia do Espírito Santo! Eu sou cheia do Espírito Santo! E ela se ajoelhou e começou a chorar. E eu fiquei tão impactada com aquilo. Aquilo parecia ser uma coisa tão simples, mas tão forte para ela.
porque ela já tinha vivido o outro lado. E ela estava vivendo um lado novo. E ela falou: se todas as pessoas conhecessem o poder desse Espírito, todos os dias elas buscariam esse fogo e esse poder. O fogo se propaga. Uma chama acende outra chama. A minha chama acende a sua. Imagina que nós somos velas. A minha candeia vai acender a sua candeia. A minha fé vai acender a sua. O meu testemunho vai reanimar você. O seu vai reanimar o outro. E assim nós vamos propagando a esperança que nos encoraja. Eu queria que colocasse, para a gente terminar, livro de Atos, no capítulo 19, a partir do verso 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali ele encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo, responderam. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Paulo disse: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Aqui o apóstolo Paulo disse para eles: vocês foram batizados na água, que é o batismo do arrependimento. É o batismo de nos arrependermos dos nossos pecados e reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas Paulo diz assim: esse, não somente esse, é o batismo que vocês precisam. Vocês precisam ser batizados com fogo, para que haja poder, para que haja intrepidez, para que haja avanço. Vocês precisam ter o batismo do fogo do Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo quer fazer nessa noite conosco. E eu queria aqui chamar os líderes, os pastores, por favor, em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu sei que é um momento que a gente está no final do nosso dia. Não negligencie esse momento, porque esse momento é uma oportunidade que talvez outra não virá. Talvez seja para você o início, o despertar de um novo tempo com o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Eu quero que você feche os seus olhos e você fale: Espírito Santo, eu abro o meu espírito e conecto contigo nesse momento. Eu quero receber, Espírito Santo, o fogo da tua presença, o fogo do teu poder, o fogo que se manifesta com prodígios e milagres, o fogo que derruba toda a cadeia do mal, o fogo que ministra cura sobre a vida das pessoas, o fogo que ministra, Senhor, sobre casamentos destruídos, o fogo que consome, mas que não destrói, o fogo que revela para transformar, o fogo que ilumina. Eu quero ser
o depósito do fogo do teu poder, Espírito Santo. Eu quero receber essa noite. Espírito Santo, eu te peço essa noite que aquilo que tu me revelaste no coração, a frieza espiritual, que caia no poder do nome de Jesus, que seja manifesto o teu fogo, para que toda a frieza saia e toque em retirada do espírito dos teus filhos que aqui estão, a começar por nós, líderes da tua igreja. Rabassuri anderebas, oriandalabassori andaracas, e que esse fogo revele aquilo que precisa ser revelado, que precisa ser exposto e retirado, para que haja transformação do teu poder e da tua graça sobre nós. Agora você vai vir e você vai ser ministrado pelo fogo do Espírito. Pode vir, pode levantar, pode vir. Seja ministrado com o fogo do Espírito. Desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia. Você que já recebeu a oração, ainda não levanta a sua mão e você está falando assim: Espírito Santo, vem como um fogo na minha vida. Vem como um fogo na minha vida. Eu preciso de você, Espírito Santo. Eu anseio pela sua presença. Vem me visitar. Vem me visitar. Eu preciso do Senhor.
Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, Vem incendiar as nossas vidas. Vem nos encher da sua presença, Senhor. Incendeia, 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 incendeia. Espírito, Espírito. O Espírito desce como fogo nas nossas vidas. Vem aquecer o nosso coração. Vem aquecer o cada chamado. Vem nos aquecer, Deus, nessa noite. Deus, eu te peço, Senhor. Aviva sonhos, aviva corações hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. E a terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o escrito em Joel. Aviva no Senhor. Aviva, Senhor, cada coração. Aquece, Deus, a chama, Deus. Aquece aquele que veio triste. Aquece aquele que veio desanimado, Senhor. Nós queremos a tua presença, Senhor. Vem, Deus. Venha, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vamos declarar que seja hoje, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, Seja agora, vem derramar o teu Espírito. seja hoje, seja agora, vem derramar o E teu a Espírito. terra clama, a terra chama, mais uma vez Queremos ver o céu descer. Você pode levantar as suas mãos nesse momento agora e falar: Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Espírito Santo, vem sobre a minha casa. Espírito Santo, vem, Deus, sobre tudo aquilo que é importante para mim. Vem, Deus, para as áreas da minha vida que estão paradas. Vem, Deus, hoje movimentar, Deus, tudo aquilo que precisa ser movimentado. Vem movimentar, Deus, o meu ânimo, a minha disposição, a minha fé, Senhor. Eu quero estar cada vez mais avivado. Quero ver, Deus, realmente os teus milagres na minha vida. Deus, toda frieza fora do meu coração, toda frieza fora de mim. Eu quero, Deus, ser renovado em Ti. Eu quero ser avivado nessa noite, em nome de Jesus. Coloca as suas mãos na sua cabeça.
Vamos cantar, Léo. Espírito, Espírito que desce como fogo. Que esse Espírito como fogo vai encher a tua vida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca a mão na sua cabeça. E peça isso, fala que desce como um fogo. Fala para esse fogo descer na sua vida. Que desce como fogo. Vem, Deus, como o Senhor fez em Pentecoste. Nós lemos ali hoje. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Mais uma vez, faz a sua oração, vai. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Deus, que cada pessoa que está aqui nesse lugar, que nesse momento agora, seja renovado, Deus, a unção sobre ela agora em nome de Jesus. Aqueles que já foram dia batizados no Espírito Santo, Senhor Jesus, que o Espírito volte a se mover, Deus, com liberdade em nome de Jesus. Aqueles, Deus, que já tiveram dons, que já te serviram na tua casa, aqueles que têm fome, têm sede da sua manifestação, que recebam o seu toque agora em nome de Jesus. Você que fale em línguas agora. Você que já falou uma vez, que fale agora. Você que recebeu sonhos, visitação sobrenatural do Senhor. Você que já teve uma visitação, visões, em nome de Jesus. Que os dons sejam liberados agora nesse momento, em nome de Jesus. Que coisas novas voltem a acontecer. Que coisas, revelações, que as ministrações diferentes. Que hoje o Senhor volte a se mover no meio do seu povo com liberdade, com liberalidade. Que você flua nessa unção do Senhor. Seja renovado conforme a sua fé. Em nome de Jesus. Eu preciso do som da bateria, Henrique, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos soltar. Vamos mais forte. Começa a buscar. Seja visitado, seja ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Agora em nome de Jesus. Declare, vem Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Ah, Deus, nós queremos mais. Tem alguém que quer mais a manifestação de Deus na sua vida? Tem alguém que quer mais do Espírito Santo na sua vida? Nunca se esqueça, é você que bota o limite no Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que existiam pessoas que estavam cheias do Espírito Santo. A Bíblia fala que existiam aqueles que transbordavam do Espírito Santo. Que você hoje seja sair daqui transbordando, cheio de fé, cheio de graça do Senhor Jesus. Cheio da certeza de que Ele é contigo. Cheio da certeza que Ele te ama, que Ele é um Deus bom. Ele é um Deus que vai contigo. Vocês não serão mais os mesmos. Eu libero vocês para terem sonhos sobrenaturais. Eu libero vocês para terem experiências sobrenaturais, até mesmo fora da igreja. Em nome de Jesus, a unção que te toca aqui hoje vai te acompanhar. Vai fazer milagres no seu trabalho, vai fazer milagres na sua casa, vai te acompanhar e a sua casa nunca mais será a mesma. O seu trabalho será diferente, os seus resultados serão diferentes, porque você não vai estar mais sozinho, o seu Espírito vai te ativar dentro de você e milagres vão te seguir. Os milagres vão te seguir aqueles que creem. E eu creio que uma porção nova do Espírito Santo foi liberada sobre você para que milagres te sigam em nome de Jesus. Se você crê nisso, por favor, aplauda o Senhor bem forte. Obrigado, Senhor, pela porção nova que nos é revelada.
Eu vejo o Espírito Santo de Deus sendo liberado em etapas pra gente. Eu creio que semana após semana algo novo vai sendo revelado para você, até que nós conheçamos o Espírito Santo de uma forma totalmente diferente que nós já fizemos. Semana que vem tem mais, na outra terça tem mais, na outra terça tem mais, até que nós transbordemos o Espírito Santo. Eu quero desafiar você a vir com uma expectativa toda terça-feira. Cada terça-feira eu quero mais de Deus. Cada terça-feira eu quero mais de Deus. Você já chega querendo mais, já chega querendo mais. Como a Alessandra falou que gosta do fogo, você já vem com o teu sapatinho de fogo, já vem calçado com o teu sapatinho de fogo. Vai vir aí o vento do Espírito Santo em nome de Jesus. Ministrações novas vão chegar. Vamos falar que o Espírito Santo vem como vinho, vem trazendo renovo, vem como água, vem como chuva. Gente, é tanta coisa que o Espírito Santo se manifestou na Bíblia. E eu creio que todas as manifestações serão vividas na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Levanta as suas mãos, quero abençoar você. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nesta semana você vai ter muita paz. Paz de Deus, paz com Deus e paz com os homens. O inimigo não vai poder nessa semana chegar perto de você. Se ele intentar o mal contra a sua vida, esse mal vai ser desmascarado. Ele libera essa palavra sobre a sua vida. O fogo que vai com você, o fogo que você carrega, vai tornar os seus caminhos mais claros. E você não vai ser enganado pelas ciladas do inimigo. E porque você tem semeado na presença do Senhor, o fogo aqueceu o teu coração nessa noite. Eu queria fazer uma pergunta para você, declara por fé. Como é que vai ser a sua colheita? A gente não ouviu não, como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, eu abençoo você. Vá para a melhor semana da sua vida, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você em nome de Jesus.